Olá, boa noite. Voltamos aqui com a nossa programação do Espaço Flipossinhos, no Flipossos Virtual 2020. Essa será a nossa última apresentação da noite. Será literatura juvenil. Vamos falar de K-pop. Encontro entre amigas escritoras, Babi e Érica. Babi nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em cinema, amante de música, é apresentadora e produtora de shows e eventos de cultura coreana e pop e possui um canal no YouTube sobre sua vida, além de fazer parte do K-Papo, o primeiro podcast originais do Spotify. Érica é formada em produção audiovisual e jornalismo, trabalha com comunicação e show business desde 2007. É apresentadora e produtora artística de eventos, sendo responsável por acompanhar e realizar shows de grupos pop sul-coreano. Essa mesa é um oferecimento do grupo Autêntica. Olá, meninas, boa noite. Sejam bem-vindas aqui no Flipossos Virtual. Tá? A mesa agora é com vocês. Fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela apresentação, pela introdução aí. Olá, Érica. Boa noite para você. Oi, amiga. Tudo bem por aí? Lindo seu batom, amei, amiga. Obrigada. Bonita. Oi, gente que está começando a entrar. Eu estou até entrando aqui com vocês no chat para poder ver se eu acompanho o que vocês estão falando e tudo mais, porque hoje, como é um bate-papo assim, só entre eu e a Érica, na realidade vamos fazer entre eu, a Érica e vocês. Então a gente vai precisar que vocês participem aqui com a gente, façam perguntas, interajam, né, Érica? Exato, porque sim, porque não, porque quem acompanha nosso trampo, até o K-Papo, né, e tudo mais, porque sabe que a gente gosta que essa troca seja muito entre todo mundo, assim, sabe? Senão vira só monólogo, vira só a gente falando sozinha. A gente não precisa falar sozinha, porque senão ficava só eu e a Babi no WhatsApp conversando. Então é para ser uma troca bem bacana com vocês. A gente pegou umas perguntas também que vocês mandaram lá nos nossos Insta Stories, no da Babi, né, uns 2 dias atrás, acho que a Babi colocou, eu coloquei ontem também. Para vocês mandarem perguntas que tivessem a ver com o universo do K-pop para a gente responder aqui. Então, basicamente, isso vai ser um grande Q&A, um grande bate-papo, e acho que a gente teve uma introduçãozinha ali, mas, poxa, uma introduçãozinha tão build livro, né? Acho que dava, acho que dava pra gente falar um pouquinho sobre o que a gente faz para quem não conhece, até porque na minha intro tá muito mais focada em produção de eventos e nos últimos anos, na verdade, eu tô muito mais focada em conteúdo, então acho que dá para falar de outras coisas, ou quem que é a gente, o que a gente já fez, pra galera que não sabe, que não faz ideia quem é a gente, mas gosta de K-pop, talvez, né, Bá? Pois é, não, e a gente tá aqui na Flipossos, né, Flipossinhos, eu já fiz parte da Flipossos antes de forma, né, presencial, física, e esse ano, então, é a primeira vez que eu acho né, que a gente tá fazendo, assim, online, também para falar sobre esse tema dentro de K-pop, dentro dos livros, então, sim, acho muito bacana, e a Érica também começou a trabalhar mais com literatura de alguns anos para cá, né, e esse ano, inclusive, super bombando em várias coisas, desde a apresentação, né, de tradução, de um monte de coisa bacana, então eu acho que sim, eu acho que seria bacana, né, a gente introduzir também, a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, inclusive dentro da literatura e de produção de conteúdo, né, e até para poder ir dando tempo da galera começar a chegar e tal, então estamos aqui avisando para todo mundo que estamos online por aqui, mas é isso, você quer começar a falar um pouco do trabalho que você tem tido aí com tanto K-pop quanto universo literário e os dois juntos, assim, de alguns anos para cá, sabe? Como é que tem sido isso? Eu comecei na literatura em 2017, que foi quando a gente lançou o nosso primeiro livro K-pop, né? Que foi o K-pop Manual de Sobrevivência, pela editora Gutenberg, do Grupo Autêntica. E essa foi minha grande estreia. E aí, em 2019, lançamos K-pop Além da Sobrevivência, né? Que é o segundo livro aí já estou quase chamando de saga já, né? Porque a gente não pretende parar, porque a cultura sul-coreana ela se reinventa, né? A onda coreana ela se reinventa, o universo, a indústria do K-pop se reinventa, então não é como se não tivesse assunto e pesquisa para novos exemplares. Então, eu sou coautora desses 2 livros.
trabalhando em coisas para o futuro, mas sobre isso a gente não pode falar muito, risos, mas, né, logo mais com a autora barra autora de, insira aqui um número de livros. E também esse ano, em 2020, eu entrei muito de cabeça, assim, nessa mediação e apresentação e na real, me envolvendo em todos os quesitos do que tem a ver desse mundo literário. Então, eu mediei autoras internacionais para várias editoras, Angie Thomas, Cassandra Clare, outras várias, que não vou ficar listando aqui. Eu fiz a primeira revisão em texto apreciativo do livro Nasci para Brilhar, que ele é um livro de IA, né, baseado aí no rolezinho do K-pop, então coloquei minha revisãozinha lá, esse aí que a Babi está segurando. E também fui anunciada recentemente como a tradutora do Cinderella is Dead, que vai ser lançado, acredito eu, que em 2021. Mas aí, pelo Grupo Autêntica, nossa querida casa, é a casa dos livros K-pop no Brasil. Então, tô muito de cabeça aí nessa parte de conteúdo. Eu também apresento com a Babi o K-Papo toda semana. Ele é o primeiro do Spotify no Brasil e ele é de K-pop, é uma grande conquista pro fandom, ou para quem gosta do gênero aqui, mesmo que não goste da gente, tá tudo bem, mas é uma conquista pro fandom mesmo assim. E apresentei eventos também, alguns junto e outros sem a Babi. Produzimos eventos juntas, produzimos eventos separadas, a gente escreve junto, a gente escreve separada, enfim, all things, né? Todas as coisas, conteúdo e eventos, e 80% a 90% disso voltada aí para a cultura sul-coreana. Isso é muito bom. É bom que a Erika lembra de todas as coisas, já que sempre que eu vou me apresentar eu esqueço de alguma coisa, mas como ela já falou do K-pop, ela já deu toda a explicação do K-pop, é mais fácil. Mas... eu trabalho com literatura desde 2009, 2010, na verdade são mais ou menos 10 anos de carreira na literatura, sendo a minha principal carreira, né? Eu sou escritora como carreira mesmo, e eu já lancei 12 livros, eu sempre esqueço, eu fico achando que são 10, 11 ou 12, eu sou uma pessoa que sou muito ruim com números, mas são 12 livros publicados nesses 10 anos. Na verdade, eu comecei escrevendo fanfic quando eu era mais nova, depois eu lancei livro independente, e depois passei para os livros, né, de editoras tradicionais. E, enfim, desde que eu conheci o K-pop, eu acho que eu começo a tentar encaixar o K-pop dentro do meu trabalho de alguma forma, porque eu sou muito esse tipo de fã, assim, sabe? De quando eu gosto muito de alguma coisa, eu sempre tento me cercar daquela coisa da melhor forma que eu posso, e sempre tentando encaixar dentro, né, do meu trabalho no geral. Então, eu comecei lentamente colocando o K-pop ali aos poucos nos meus livros, né? Seja na trilha sonora do livro, porque meus livros são todos muito sobre... são romances jovem e adulto, né? E sempre colocando mais coisas musicais, né? São personagens mais musicais, universos mais musicais. Então, colocando o K-pop ali de vez em quando, no gosto de um personagem, numa música que ele tá ouvindo, alguma coisa assim. Até que a gente lançasse, né, juntas, eu, a Erika, e no primeiro a gente tem a Night Pike, no segundo livro a gente tem a nossa amiga Sol, a Sol Pike, e até que a gente lançasse, então, essa coleção aqui, né, são os dois livros, mas uma de coleção de K-pop aí, com a Gutenberg, e que foi uma experiência muito, muito bacana e muito diferente também do que eu já estava acostumada dentro da literatura, porque foi o primeiro livro até não ficção, assim, né? O primeiro livro onde a gente não conta exatamente uma história, mas a gente conta uma história, né? Porque, né, aquela coisa não é exatamente uma história de começo, meio e fim, mas é a história de uma indústria musical, enfim, a gente, né, fala um monte
de coisas importantes sobre o K-pop no geral. E foi uma experiência muito diferente para mim. E eu lancei também, botei K-pop, por exemplo, no livro da Turma da Mônica. Eu lancei a Turma da Mônica Jovem, né? 2 livros com a Turma da Mônica Jovem, eu escrevendo os contos da Mônica, e nos 2 eu enfiei K-pop no meio. Assim, no primeiro eu mando a Mônica para a Coreia, no segundo a Mônica escuta K-pop no palco de um evento e dança e tudo mais. Então, sempre tentando conectar esses universos, assim. Então, é isso. E aí eu e a Erika, a gente acaba falando bastante sobre K-pop em evento literário, assim, também. A gente gostaria de falar mais, porque eu acho que é muito importante, né? Esse espaço que a gente está tendo agora para poder falar sobre a responsabilidade de se falar de K-pop, de uma outra cultura, né? E etc., dentro do universo da literatura. Então, eu acho que esse espaço que a Flipop né, a Flipocinhos, na verdade, está dando para a gente aqui é muito importante. A Flipos está dando aqui para a gente muito importante, e acho que é isso, assim. Eu trabalho nas outras coisas que a Erika falou também, a gente falou tudo junto aí, que a gente tem o K-Pavo, que é um podcast, a gente trabalha com produção de conteúdos para diversas redes sociais também, a gente faz as lives, tá fazendo lives, a Erika vai começar a fazer umas lives na Twitch também, a gente, né, tá começando a falar de K-pop por lá também, e de literatura, falar dos dois um pouquinho. E eu acho que é isso, assim, eu tô vendo a galera já no chat, um beijo ali pro Danilo, pra Danuzinha, pra Beatriz, todo mundo já super animado ali com a gente, eles estão sempre acompanhando a gente em tudo, então muito obrigada. Você vai ter que ser a mediadora de chat, porque eu não sou. Danilo até falou, Mônica na Coreia, melhor conceito, e a Danuzinha mandou um coraçãozinho pra Nath e pra Sol. Amo. Eu acho que é uma das coisas que a gente vai falar também dali pra frente, porque que a gente também fez essa escolha também de não fazer os livros de K-pop só eu e a Erika, ou de não fazer só eu, ou de não fazer só a Erika, da gente, né, ter um conjunto de pessoas para fazer esse livro. Vamos responder algumas perguntas, como a Erika falou, a gente salvou perguntas que vocês mandaram. Então, assim, se vocês estão aí no chat, manda aí o link para a galera que vocês conhecem, manda nas redes sociais de vocês, divulga a live para a gente poder sim, garantir esse espaço aqui que a gente está tendo da Flipostos para poder conversar sobre algo que é muito importante, que a gente não vê muito sendo falado, e a gente vê cada vez mais conteúdo de K-pop, da Hollywood, de cultura coreana sendo escrito por pessoas que não são amarelas dentro do mercado literário. Então, é um debate muito importante que a gente precisa ter, e a gente acha que quanto mais pessoas puderem ouvir, melhor. Então, vocês puderem mandar para seus amigos e divulgar. Acho que é isso. Você quer dar uma esquentada e começar a responder umas perguntas da galera que já está enviada, Erika? Ou a gente começa a falar, sei lá, do nosso trabalho, vai puxando assim. O que você acha melhor a gente fazer? Eu acho que eu gosto do gancho que você deu sobre falar do por que os livros existem e por que não foi a gente escrevendo sozinha. Perfeito. Ou eu lançando, ou você lançando, ou só nós duas. E aí a gente vai para as perguntas. Não, beleza, acho ótimo. Então é isso, a gente lançou... Quando que a gente lançou o primeiro livro? Porque eu sou péssima com dados. 2017. 2017 a gente lançou o primeiro livro, que é o Manual de Sobrevivência ao K-Pop, que é esse que tem a capa que é preta e douradinha aqui, em todas as livrarias, inclusive, tá? Livrarias online e tudo mais, é bom vocês darem de presente agora final de ano, para aquela, né, pessoa que tá começando no K-pop, a pessoa mais novinha, às vezes, que tá começando a ler agora, que ainda não consegue, talvez não gosta de ler, ou não consegue acompanhar um livro inteiro, é um livro pequeno, que tem bastante informação. E é isso, acho que, Erika, você quer começar falando do porquê que a gente decidiu fazer esse livro? Assim, né? É bem, assim, na real é muito, a resposta para isso ela é muito simples, para essas duas coisas, né? O porquê fazer o livro e o porquê sempre ter esse quórum de 3 autoras e tudo mais. Primeiro, o porquê de fazer esse livro o nosso trabalho ele sempre foi pautado em espalhar a cultura coreana, assim, espalhar, sabe? Impactar a vida de outras pessoas com uma cultura que fez bem pra gente num determinado momento em que a nossa não estava lá essas coisas. E sempre foi uma inspiração, foi uma motivação. E pelo fato de sermos quem nós somos, assim, tem a ver muito com quem a gente é e como a gente acredita nas coisas, a gente entendeu que isso deveria fazer parte do nosso trabalho, da nossa carreira, para a gente poder espalhar para outras pessoas. Se fez bem para gente, o raciocínio é simples, se fez bem para a gente, podia fazer bem para outras pessoas. É bem simples assim. E aí
colocar isso num livro, né, sendo que a gente já vinha aí do digital, né, eu era editora-chefe de Saranghayo, que para quem não sabe ele foi o primeiro e o maior portal de cultura coreana no Brasil por quase 10 anos. A Babi foi colunista no Saranghayo também, a gente era um time, foi por causa disso que a gente se conheceu, inclusive, que viramos amigas, mas tinha gente que falava, eu ainda falo, né, ai, mas se eu quiser saber de tal coisa, eu vou na internet, ou eu vou no Wikipedia. Sim, você pode ir, não tem problema nenhum, é só que a gente precisa entender, e a gente parte desse raciocínio, que as pessoas diferentes vão consumir conteúdos de formas diferentes. Vai ter gente que gosta mais da internet, do site do Wikipedia, e vai ter gente que gosta de ler, porque é um momento de prazer também, né? Então, isso se encaixa com o fato da gente espalhar a cultura coreana para mais pessoas, colocar a cultura coreana num outro formato que até aquele momento não se tinha, e também um outro fator determinante para a gente levar isso para a literatura é para a gente poder ajudar os acadêmicos, qualquer pessoa de qualquer nível de graduação, a ter um material consistente, um material base consistente para se colocar na bibliografia, na pesquisa, para embasar a pesquisa acadêmica, na faculdade, no tecnólogo, no colegial, aonde fosse. Eu me formei em 2 faculdades, né, seguidas, né? Eu me formei em uma e depois em outra, e em ambas eu coloquei o K-pop CC, na de jornalismo, que foi minha última. Ele realmente pautou e foi o centro do meu TCC mesmo, falar sobre a Anda Hallyu, um estudo de caso sobre o BTS. E foi um inferno, porque não tinha nada em português para a gente pesquisar. Então, a gente destrinchou toda a biblioteca do Centro Cultural Coreano e a grandíssima parte da bibliografia era em inglês. Uma das minhas amigas e colegas de grupo, na época ela não sabia ler e falar inglês. Então, é sobre acessibilidade, sabe? Ela precisou pedir ajuda para o namorado, para ele traduzir um livro para ela fazer fichamento. Isso não deveria ter que acontecer. As pessoas deveriam ter acesso à cultura, à informação. Então, a gente não pode só partir do princípio de pesquisa na internet, vê alguma coisa em inglês. Não é todo mundo que vai saber, a nossa língua nativa é português. Então, tem todos esses fatores sobre acessibilidade, espalhar a cultura coreana e dar a chance de colocar a cultura coreana em novas plataformas para que pessoas que consomem de formas diferentes pudessem efetivamente consumi-la, sabe? E o porquê de não ser só eu ou só a Babi, tipo, na época que eu era editora-chefe de Saranghayo. Só para acrescentar, assim, porque realmente tudo isso que a Erika falou e ainda o fato de que a gente, obviamente, trabalha com K-pop já há muitos anos, a gente estuda, né, o K-pop há muito tempo, obviamente não de forma, né, acadêmica nem nada, mas a gente tem, né, a gente trabalha junto com os fãs, a gente estuda de diversas outras formas, a gente acompanha muitos estudos internacionais, a gente acompanha muitas pessoas que estudam, né, de forma acadêmica esse tema, a Hallyu também e tudo mais, então nos eventos, trabalhando com produção, a gente quis criar um local também com conteúdo de uma forma mais fácil, né, de ser lido, mas um conteúdo responsável, que a gente sabe que é um conteúdo que você vai ler e aquele conteúdo foi pesquisado, ele tem embasamento em fatos reais, sabe, de forma real, porque também você pode botar no Google, você pode botar na internet e achar um monte de informação e nem sempre todas elas vão ser informações verdadeiras, né? Vão ser informações com embasamento ou vão ser informações, enfim, que tem ali todo um trabalho de estudo, enfim. Então, eu acho que isso também, assim, no livro a gente eu sei que quem conhece a gente e acompanha o nosso trabalho sabe que vai encontrar um material ali que foi feito com bastante responsabilidade, com bastante carinho, né? E com essa preocupação de colocar junto um conteúdo realista, mas né, um conteúdo que seja que não seja, né? Que não seja opinião, entende? Tem um negócio de opinião ali, porque tem, sei lá, uma crônica que eu escrevi. E aí tá lá bem claro que não que é uma crônica e etc. Mas todo o resto é tudo realmente com embasamento. Então, essa era uma das ideias também, só para poder acrescentar aí. Pode continuar, amiga, vai lá. Não, era só para. E aí a resposta
sobre o porquê não fazer só a Babi ou só eu, porque a Babi já era escritora, então pareceria óbvio que a Babi escrevesse esse livro sozinha. Eu já, né, tinha me formado, ou estava me formando ali em jornalismo, era editora-chefe de Sarangaiô, talvez parecesse um pouco óbvio também que eu escrevesse esse livro, se eu tivesse a chance, tipo, sozinha. Mas a gente integrou sempre esse quórum de três autoras, e três autoras de né, racializações diferentes, backgrounds diferentes, visões de mundo diferente, porque a gente precisa entender, e a gente defende muito sobre pluralidade. Se a gente. E aí, isso em qualquer âmbito, assim. Se você entra em qualquer lugar e ele está dominado, é, sabe? Se você vai falar de uma outra cultura, e aí você tem só pessoas brancas falando daquela cultura, especialmente uma cultura que é considerada racializada, né? Como o leste asiático aqui, que a gente está falando da cultura sul-coreana, precisa se ter muito cuidado, né? Porque sim, a cultura coreana e a Hallyu, né, a onda coreana, ela foi criada pela Coreia do Sul para ser exportada e ser consumida e espalhada por todo mundo afora. Então o problema não é pessoas de fora falando Hallyu. Esse sempre foi o objetivo da Hallyu, que ela fosse autossuficiente, fosse comprada e consumida avidamente por todo mundo e não só pelas pessoas da própria Coreia do Sul. Então não é esse o ponto, mas é muito sobre ter visões plurais para que esse conteúdo não ficasse unilateral, para que ele não ficasse, para que ele não perigasse de cair numa visão orientalista, né, de como funciona a cultura coreana, porque apesar da gente pesquisar, embasar e ler e trocar muito há muitos anos, sempre vão ter coisas que para gente que cresceu, né, aqui no Brasil, fomos criadas por famílias brasileiras, e não por imigrantes ou descendentes de, né, sul-coreanos, vão ter coisas que elas nunca vão entrar na nossa cabeça. A gente entende, a gente respeita, mas elas não se incorporam para a gente como forma de vida mesmo, né? Forma de encarar as coisas. Então, fazia todo sentido que a gente tivesse esse quórum, esse trio, que essa terceira, né, que a Babi, ela que já vinha desse mundo de escritor, né, como escritora, já estava dentro de uma editora, a editora gostou muito do projeto, da ideia da gente poder falar sobre Hallyu para as pessoas, e quando o convite veio, ele veio já certeiro nisso, sabe? Que a gente fosse sempre um time, para que isso fosse colaborativo, plural, para que a gente tomasse sempre cuidado, tivesse sempre respeito, né? Então, ter essas visões pluralizadas torna o conteúdo muito mais rico, torna a experiência muito mais rica. Né, a Nath Pac, Natália Pac, ela era a fundadora de Sarangaiô, foi a nossa primeira coautora junto com a gente. Infelizmente, ela não quis participar do segundo livro, ou não quis dar continuidade, tá tudo bem, porque foi numa época que ela fechou o Sarangaiô e tudo mais, então a vida dela, né, a carreira dela estava indo para uma outra coisa e a gente respeitou. E a Sol Pai, que ela já era uma amiga nossa, inclusive da Nath, nós trabalhamos juntas, a Sol foi intérprete de vários idols, ela foi intérprete do BTS, ela foi intérprete do SHINee, do BAP, ela foi intérprete de muita gente. A lista é longa, do Newest. A lista é muito longa dos artistas que a Sol foi intérprete. Muito bem respeitada, tanto lá na Coreia quanto aqui no Brasil. Já era nossa amiga. E a Sol tinha esse sonho também de ser escritora desde sempre. A Sol escrevia crônicas. Tem crônicas da Sol, do nosso segundo livro, que são muito pessoais e emotivas, as crônicas dela, né? Então, fazia sentido que esse convite, né, fosse para ela, para completar o quórum, para que a gente não se perdesse nessa ideia, sabe? Então, precisava sim ter essa visão de uma pessoa, de uma mulher, que obviamente tem uma conexão com a gente, então é nossa amiga, somos amigas, isso é de verdade, e que trouxesse aí esse background como primeira pessoa mesmo, né? Como filha de sul-coreanos, para que a gente não. Para que a gente respeitasse essa pluralidade. Respeitar essa pluralidade é de suma importância para a gente nesse trabalho e com todos esses livros, sabe?
Sim, com certeza. E sempre com respeito, porque é uma cultura que a gente não vivencia, né? Assim, não vivencia na pele, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa pluralidade dentro dessa criação desse livro, né? Então, para a gente foi muito importante e foi uma experiência muito bacana e tem sido, né, uma experiência muito, muito bacana e muito diferente também, assim. A galera até tá comentando aqui, ó, que a Baleatriz falou, para quem quiser conhecer também um pouco sobre o K-pop, mas enfaticamente no caso do BTS, sendo usado no âmbito acadêmico, para conhecer o projeto B-Arms Acadêmicas, que é bearmyacademica.com. É uma galera que faz um trabalho realmente super responsável, super bacana, direcionado para a galera que está fazendo a TCC, para a galera acadêmica mesmo, com várias dicas, informações, onde encontrar informações, etc. É muito bacana. Então fica aí a dica também. E a Baleatriz também falou, existe muito descuido hoje quando se fala de K-pop pelo mundo afora, inclusive em veículos de informações muito influentes. E ter contato com um trabalho tão bem feito como o de vocês, que vai contra essa desinformação, é muito gratificante para nós do fandom. Vocês são incríveis. Um beijo, Baleatriz. Muito obrigada. E aí, eu queria completar que a Danuzinha fez pergunta para a gente continuar com esse assunto. Manda ver. Vocês encontraram mais barreiras do que deveriam quando lutam? Vocês encontram, né, no caso, mais barreiras do que deveriam quando lutam por toda essa responsabilidade? Vocês sentem que os canais de divulgação não valorizam, até menosprezam todo o cuidado de vocês? Eu não vou entrar na pretensão de somos menosprezadas nem nada, mas tem sido uma reclamação geral dos criadores de conteúdo por aqui sobre. E aí tem que entender também demanda, né? Não é só sobre os veículos ou a abertura, mas tem também sobre como as pessoas estão consumindo. Então, tem muita gente que cede ao, né, veículos de mídia ou qualquer outro lugar, ou empresas, ou até alguns criadores de conteúdo que cedem à pressão do algoritmo, porque precisam pagar boleto, e se o algoritmo está favorecendo polêmicas ou coisas, as pessoas acabam caindo nisso. Para a gente não rola. Eu não vou falar que quem é melhor, quem é pior, eu não vou entrar nesse mérito, sabe? Isso é uma questão de escolha que cada um faz e tá tudo bem, e cada um vive com a sua escolha. Mas o que eu sinto às vezes é que, dependendo do evento ou de alguma coisa assim, dependendo de outras pessoas que são convidadas, às vezes parece uma valorização de número de seguidor do que valorização do conteúdo que é produzido em si. Isso não é só no K-pop, isso é em qualquer lugar. Mas aí, para mim, pessoalmente, o que eu penso é o seguinte: se tal lugar, ou tal pessoa, ou tal veículo, ou seja lá o que for, né, tal evento, enfim, prioriza números ao invés de qualidade, então também lá não é um lugar que eu queira estar. Falando do meu trabalho. Então, tem outros lugares para a gente se conectar com as pessoas que têm a mesma vibe e que buscam a mesma coisa que a gente. É sobre demanda. Então, tem umas barreiras, sim, sobre isso, sobre se abster de falar certas coisas, ou se abster, sabe, de postar certas coisas que não condizem com o que a gente entende como ética de trabalho, mas é o que é uma escolha que a gente faz completamente consciente e sem problema nenhum de lidar com isso. É frustrante às vezes, mas tá tudo bem. Isso, a Erika falou tudo. Eu acho só que a Donãozinha falou até de barreira, quando a gente luta por essa responsabilidade, assim, a gente vê bastante na mídia, ou até da parte de criadores, ou parte de, enfim, de pessoas que produzem, até pessoas que colocam alguma coisa de K-pop ou de Hallyu em livros e etc. Talvez um pouco de... Não é exatamente desinformação, mas talvez uma falta de uma pesquisa um pouco maior de termos ou de formas de cuidado. De cuidado. Falta um carinho. Exato, e essa responsabilidade, como a gente sempre prega, é muito importante, porque a gente não está lidando com a nossa própria cultura, e nós, como pessoas não amarelas, inclusive, a gente precisa, né, que esse respeito, que esse carinho esteja presente nesse trabalho. Então, sim, a gente às vezes encontra esse tipo de coisa,
E você falou, calma aí, deixa que o chat está rodando. Já tomei bloco de jornalista de entretenimento do G1, por isso. Sim, então, exatamente, porque a gente fala, tá? A gente vê algo que é problemático, não importa onde tá, a gente fala, olha, não é assim, esse tipo de expressão não é bacana ser usada. E como a gente fala da questão do dorama, do drama, ou quando a gente comenta sobre essa questão de responsabilidade de você não utilizar utilizar de forma errada aí a crítica, né, para a música ou para a indústria, focando em racismo ou xenofobia, de como a gente aponta o erro das pessoas, não importa se é jornalista, criador de conteúdo, escritor, o que é, a gente, né, gosta de, ou quando a gente conhece a pessoa, obviamente, de conversar, de expor o que a gente pensa sobre isso, mas no geral falar sobre isso. E já aconteceu sim de tomar bloco, da gente ter esse tipo de comentários. Às vezes as pessoas falando, mas sabe, tipo, nossa, você só fala muito sobre essa questão de responsabilidade, mas sim, porque quando a gente está falando de arte, a gente também está falando de política. Quando a gente está falando de música, a música é política. Então, você entender todo o universo, a sociedade, artistas vêm, né, e faz parte para poder contar a história deles e para poder entender o que é que eles estão querendo dizer com o trabalho que eles fazem. Então, não é só falar, eu só escuto e pronto, acabou. Eu só vou falar do que eu quiser e dar a minha opinião e pronto, acabou. Quando não é assim, entende? Não é sobre isso. Não é exatamente sobre opinião, né? Então, sim, a gente acaba saindo um pouquinho como a tia chata do K-pop, sim, mas a gente entende que é algo que a gente quis pra gente, não o título de tia chata do K-pop, mas a gente quis assim, é como se a gente tivesse adotado essa postura de, olha, a gente faz esse trabalho, a gente entende a responsabilidade que é necessária, a gente, obviamente, está tentando profissionalizar esse mercado e enfim, tentar fazer com que todo mundo cresça de forma responsável, sabe? Porque passar informação exige responsabilidade. E a gente também aprende o tempo inteiro, então não é tipo as donas da verdade, é sobre a gente aprender junto, e é sobre se aprender, e eu acho que quando se aprende algo, eu entendo que conhecimento ele não vale de nada a não ser que ele seja compartilhado e aplicado. Então, o que adiantaria? A gente está trabalhando há quase 10 anos nesse rolê e guardar tudo pra gente, ou então, sabe, pra gente não faz sentido. Então, se existe um erro, ou um equívoco, qualquer outra coisa, estamos aí para aprender, até pra gente. Se a gente erra, se a gente fala alguma coisa, a gente vai lá, reflete, aprende e tá tudo bem, sabe? Nem todo mundo gosta disso, mas aí cada um é cada um, né? Exatamente, é o eterno aprendizado. A gente, como falou, não estamos lidando com algo que não é exatamente a nossa vivência, então a gente está sempre em constante aprendizado, está, né, em constante aí, enfim, compreensão, evolução, claro. Então, todos os dias aprendendo alguma coisa, por isso que o nosso trabalho é todo muito pautado em troca. A gente gosta de ouvir, a gente conversa, a gente é sempre, sabe, adepta aí ao bate-papo, ao querer ouvir, né, o que as outras pessoas têm a dizer também. Enfim, é tudo para complementar um ao outro aí. A galera tá comentando aqui, falando um monte de coisas bacanas, o pessoal muito bacana aqui nos comentários, é sempre a galera que já segue a gente, que tá, né, acompanhando os nossos trabalhos, então muito obrigada por vocês estarem aqui vendo a gente nessa live também. E eu acho que eles querem começar a responder umas perguntas, Érica, vamos passar para algumas delas? Porque eu acho que podem ter muito a ver, né? Inclusive, olha, só a Cris Costa, que mandou lá no Instagram para mim, ela perguntou como é que começou essa parceria e amizade tão sensacionais. Que a Erika já falou que começou pelo Sarangaiô. Eu e a Erika, a gente trabalha há alguns anos juntas dentro do K-pop e em algumas questões fora dele também, mas, né, basicamente dentro do K-pop já faz algum tempo mesmo, mas eu acho que é isso, a gente encontrou uma ética muito parecida de trabalho, né, uma da outra, então a gente conseguiu trazer essa parceria para além da amizade, assim, sabe? Tipo, legal, porque às vezes você é amigo de alguém e aí o trabalho não combina, e como muita gente fala, trabalho, amizade, sabe? Separar. Pra gente deu muito certo juntar essas coisas, sabe? Então, justamente porque a gente realmente, eu acho que encontrou essa parceria tanto de ética quanto do pensamento que a gente ia acerca, né, da Hallyu e da forma de trabalhar.
Mas é isso, a gente começou conversando, batendo papo uma Foi, com a eu outra. fui recrutar a Babi para ser colunista do Sarengaiô. E a gente ficou falando da vida. E a gente começou a desabafar. Como boas faladeiras que somos, você dá espaço pra gente falar, a gente fica falando, sabe? E aí, uma deu Começou espaço a pra outra. sessão desabafo. É isso. E aí estamos há 10 anos, sei lá quantos anos, 10 anos, 8 anos, desabafando uma com a outra. É isso aí. A gente trabalha. Por aí, uns 7 anos, sei depois lá. disso. Bom, ok. O Vic Ossatis perguntou o seguinte: já pensaram pelo menos no tema do livro K-Pop 3? É um vem aí Sim, difícil. desde o K-Pop 1. Sim, é verdade. É A verdade. real é que, sim, a real é que quando a gente termina um livro, a gente já sabe pelo menos o que que a gente quer incluir no outro. E aí, quando a gente começa o outro, muda tudo. E aí a gente já sabe o que que quer incluir no outro. E aí assim vai, entendeu? Vamos ver como é que vai ser o processo desse terceiro livro, porque o processo dos 2 primeiros foram muito diferentes um do outro. Eles foram esmagadoramente diferentes um do outro em todos os quesitos, assim, numa questão de um ano e meio, né, de intervalo entre a gente escrever um e outro, sei lá. Então, o vem aí desse terceiro, queremos um terceiro, né, Gutenberg? Mas o vem aí desse terceiro, ele é um grande vem aí pra gente no sentido de, tipo, como vai ser? Porque o que a Que gente vai pensou ser? é uma coisa bem diferente também do que a gente está acostumado. Então, É, vamos ver aí como é que vai vem ser. aí, vem aí. Fica de olho, né? Fiquem de olho. Vou aproveitar que a galera tá perguntando aqui no chat, né? Para poder. Tá bom. Obviamente, o pessoal tá aqui, né? A gente vamos dar aquela atenção para quem tá aqui também, obviamente. Então, Danduzinha até comentou: a ética de vocês, o respeito que vocês têm por todas as pessoas que envolvem o seu trabalho, a clareza dos valores e quais os limites aceitáveis são algumas das coisas que eu mais admiro e me inspiro em vocês como profissionais. Obrigada por serem genuínas e verdadeiras, Danduzinha. Amor total para você. Grande coração, assim, ó. E aí ela perguntou: imagino que são incontáveis e incomparáveis todas as pessoas que vocês colaboraram e conheceram por conta do K-pop. Mas com quais pessoas vocês trabalharam por causa do K-pop que nunca acharam que iam ter a oportunidade de conhecer e que mais te surpreenderam? Eu tenho alguns nomes. Tipo, não, é que pessoas que a gente não imaginou que ia conseguir trabalhar e que por conta do K-pop a gente teve esse contato. Tipo, sei lá, eu pensei até no Thunderbird eu pensei, assim, sabe? Tipo, pessoas Super. que eu não saberia como ter contato com o Thunderbird antes, e aí por conta do K-pop, que ainda foi mais diferente ainda, a gente teve Gente, peraí, vamos lá, vamos voltar uns passos. Porque eu já tô acostumada de que às vezes a gente tem uns problemas aí de clash de gerações, né? tem isso, é Então, verdade. se vocês são novos demais para saberem quem é o Thunderbird, o Thunder, ele era apresentador e VJ da falecida MTV Brasil, um dos VJs mais icônicos da MTV Brasil, porque muitos VJs passaram por lá, muitos a gente não lembra quem é, mas o Thunder, ele era icônico. Ele ainda é apresentador, ele tem um canal no YouTube, hoje em dia chamado Music Thunder Vision, e a gente participou de um Vision com o Flat, né, o jornalista Flat, e o Thunder participou de um episódio nosso do K-Papo, que é o Liberdade para o Fã. E o Thunder é um ser humano incrível, eu tenho todo o amor por ele, e a Erika de 12 anos de idade, sei lá, jamais pensou que teriam qualquer contato com o Thunderbird. Pois é, foi uma coisa que o K-pop fez pela gente aí, que a gente ficou sabendo, tipo, como assim, Que sabe? momento. Só de ser VJ, a gente próximo do VJ e tal, da É, MTV, foi bacana, assim. se for falar de idol, tem 2 nomes que eu tenho que são muito fortes e foram muito importantes para mim, que um foi o BTS, lá em 2014, que eu já era muito fã, gostava, acompanhava, então foi bacana conhecê-los, entrevistá-los e, enfim, e dar quitutes brasileiros para eles comerem. E a outra foi trabalhar com uma Mamamoo, já com a Quimera, que é a produtora que eu fundei, que a Babi também faz parte. E elas são mulheres incrivelmente talentosas, incrivelmente simpáticas, educadas, e então é sempre
É sempre perigoso ser pessoas que você é fã e que você admira, porque isso pode dar muito certo ou muito errado. Mas esses foram casos que deram muito certo, assim, né? Que se tinha muito respeito no ambiente e que foi muito prazeroso trocar. Isso é verdade. Estou aqui tentando, eu também concordo com a Erika, né? Em questão do BTS, Mamamoo terem sido isso, assim, de pessoas que a gente trabalhou por conta de K-pop que a gente achou que, né, a gente talvez não pudesse ter essa oportunidade de conhecê-los. Outros artistas também, a gente trabalhou com alguns grupos de K-pop que, né, a oportunidade de trabalhar com grupos de K-pop por conta desse nosso trabalho, e foi realmente impressionante. Talvez a gente não tivesse outra forma de conhecer esses artistas se não fosse por esse trabalho. Enfim, tô aqui tentando até pensar em nomes, em pessoas, né? Não sei. Não sei assim, o que vem à mente. Mas vamos deixar aí esses aí. Eu acho que, né, o Thunder, o Mamamoo e o BTS foram 3 personalidades, né, que marcaram bastante. Marcantes. Foi totalmente marcante, assim. Vamos lá, pergunta. Como vocês enxergam que a onda Hallyu vai influenciar o cenário literário nacional? Já está influenciando, né? Sendo muito sincero, já está influenciando. A gente tem tanto livros sendo lançados baseados em dramas, em novelas coreanas, que tem todo aquele o tipo de estrutura narrativa dos dramas, como a gente vê muita referência de K-pop nos livros, personagens que são fãs de K-pop, livros sobre o universo do K-pop, sobre a Hallyu já existem alguns também, sobre grupos. É claro que muitos deles, como a Erika até falou, ela foi revisora, né, do Nasci para Brilhar. Tem o livro da Jéssica Jung também, que foi lançado no Brasil, que não é nacional, né? A pergunta do mercado nacional, mas a gente sabe que o mercado lá fora já foi há muito tempo impactado, né, com o Hallyu e com o K-pop. Aqui no Brasil a gente tem vários escritores aí que são fãs de K-pop, que estão colocando aí um pouquinho de K-pop aos poucos e um pouco da Hallyu aí aos poucos dentro dos livros. Então eu acho que já está rolando essa influência. Eu acho que daqui para frente é só cada vez mais sei lá, talvez ser cada vez mais colocada dentro das histórias. E enfim, eu acho que já influenciou os autores, né? Então agora falta esses autores colocarem isso nas histórias, nos livros também. Então eu acho que é isso, Erika. Fora que é isso, tipo, a gente está vendo dentro do mercado nacional livros internacionais sendo lançados aqui no Brasil, que tem o tema de Hallyu e de K-pop, que, por exemplo, a Erika foi chamada para revisão, entende? Eles entendendo de que é uma pessoa que estuda e que entende sobre esse universo e, né, fazendo a reunião, a revisão de um livro sobre o tema, né? Isso a gente está vendo acontecendo agora. Então, é mesmo. Me chamem para os jobs. Manda job! Pode mandar job, gente. Ela está falando que o Thunder é incrível, Mamamoo tudo na minha vida. Vamos a mais perguntas. Qual parte mais difícil em espalhar a palavra do K-pop? Ali ele perguntou. A parte mais difícil, Erika, de espalhar a palavra do K-pop. Já foi mais difícil quando ele não era né, uma tendência mundial, assim, que hoje em dia já faz um tempinho que ninguém consegue ignorar, por mais que tenha tentado. Então, naquela época era bem difícil fazer, tipo, assessoria de imprensa para um evento ou para alguma coisa. Os grandes veículos não queriam nem saber, era o inferno tentar colocar uma pauta no ar, uma notinha de serviço para falar que o evento ia acontecer, sabe? Então era meio chato quebrar a bolha para as massas. E aí o K-pop foi lá, quebrou a bolha sozinho, então a gente hoje em dia só aproveita isso. Eu acho que a segunda parte que é mais difícil é como a gente está lidando com uma cultura racializada, né, asiática, e a gente vive num mundo ocidental que valoriza tudo que valoriza e coloca como regra tudo que é branco barra estadunidense, branco barra europeu branco, é muito problemático quando as pessoas são impactadas, né, por idols sul-coreanos que são racializados e cair aí em grandíssimas problemáticas por eles serem pessoas, né, por ser uma indústria não branca e não ocidental. Então, eu acho que hoje em dia
o problema não é mais espalhar. Hoje em dia, o problema é como as pessoas vão receber e comentar e devolver isso. Então, acaba caindo aí numa problemática racial mesmo, de desentendimento, de falta de letramento racial. Boa, nem preciso falar mais nada. Eu gosto que a Erika fala bem pra caramba, não precisa. A gente fica com a resposta aí, obrigada. Valeu, a atriz perguntou aqui, ó. Eu tô falando a real, Erika. Pô, deixa eu te fazer um elogio publicamente, assim é bom. Imagino que deve ter pessoas assistindo que se inspiram muito em vocês, eu inclusa, a Beatriz falou, e gostaria de saber, com a bagagem que vocês têm hoje, qual conselho vocês teriam dado para vocês no passado? E em contraponto, qual sonho vocês alcançaram que no passado não achavam que teriam conseguido? Gente, momento terapia. Exato. Gatilho! Gatilho! Muito bom, Beatriz. Liga para minha psicóloga. Então, a primeira pergunta é: qual conselho a gente teria dado para a gente no passado, sabendo o que sabemos hoje? Fala menos e ouve mais. Boa, é uma boa. É uma boa. E cuidado em quem você confia. Eu ia falar essa do confio, mas eu continuo assim. Então, por mais que eu já saiba que isso não é bacana, eu já ainda tenho que aprender bastante sobre isso, assim, mas é uma coisa que poderia rolar também, é verdade. Eu acho que realmente o fale menos e escute mais é importante. E eu acho que eu gostaria, mas na verdade eu acho que eu particularmente gostaria de ter falado mais, de ter dito coisas que eu achava que não eram bacanas, sabe? Hoje eu já tenho um pouco mais essa postura e eu entendo que como falar sobre isso e o quão importante é virar e falar isso não está correto. Né? Desde como a gente falou, do jeito que a gente tenta falar sobre o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, mas falar um pouco sobre isso para quando a gente vê algo acontecendo de errado nos meios que a gente trabalha. A Erika sempre fez muito isso, então eu fui aprendendo durante muito tempo, né? Tipo, continuo aprendendo, inclusive com ela sobre isso, mas de aprender a me posicionar de uma forma né, que seja melhor para minha saúde mental, mas que também seja importante assim, para o meu trabalho no geral. Então, talvez, sabendo hoje aí com a minha bagagem, eu teria falado mais para as pessoas naquela época, né, no passado aí. E em contraponto, qual o sonho que a gente alcançou que no passado a gente não achava que ia alcançar? Sei lá, o Spotify, por exemplo, o K-Pop foi uma parada que eu acho que, né, a gente não conseguia mensurar que seria capaz aqui no Brasil, Erika, talvez, e a gente teve essa oportunidade. Para mim, um sonho pessoal meu foi ter lançado um livro. Foi o primeiro sonho que eu recordo ter quando eu era criança. Eu sonhava em ser escritora aos 7 anos de idade. E por algum motivo, porque a vida acontece, eu nunca levei isso para frente, apesar da minha mãe sempre ter me apoiado. Então, para mim, um sonho muito particular foi isso ter acontecido mesmo, né? Ver o nomezinho ali escrito em ABNT, sobrenome primeiro e tal. Mas sim, o K-Papo, ele foi, né, ter uma empresa na magnitude, uma empresa de streaming da magnitude do Spotify, comprando o nosso projeto e achando que tem valia, não só no tema do projeto, mas na gente produzindo esse tema. Isso foi algo que a gente não a gente não catou até a hora que finalmente estreou, assim, quando estreou foi o dia que a gente ficou tipo, é real. Sim, com certeza. Eu acho também, tipo, no meu caso, assim, hoje eu tô, como eu falei, eu trabalho no mercado literário há alguns anos, mas eu acho que quando eu era criança eu não tinha essa intenção de ser escritora. Eu gostava de escrever, eu não sabia que eu podia ser escritora, para ser muito real para vocês, assim. Eu acompanhava livros de escritores brasileiros e 2 anos agora. Então, quando eu era novinha, era muito diferente o mercado que a gente tem de literatura nacional. O Pedro Bandeira, por exemplo, era um dos meus grandes ídolos, mas a gente não tinha a proximidade com os autores que a gente tem hoje. Hoje a gente vê a cara dos autores ali atrás, né, na fotinha do livro,
na orelha do livro, a gente tem contato com as redes sociais, e na época eu não tinha nada disso, então eu não achava que era possível, eu achava sempre que eram pessoas inalcançáveis e um local inalcançável, assim, sabe? Então, eu não tive muito esse tipo de relação com a literatura. Eu queria muito escrever, tanto que eu fui para as fanfics, eu fui para a internet, né? Porque eu acabei descobrindo que eu gostava de escrever para as pessoas na internet. Mas acho que eu nunca imaginei, assim, que eu pudesse ter talvez alguma relevância dentro do mercado, sabe? Ou então que eu pudesse ter algum tipo de credibilidade dentro do mercado literário nacional para eu virar para minha editora e falar: quero lançar um livro de K-pop, acho que é importante lançar um livro de K-pop, etc. E a editora falar, bora. E não falar, tá doida, cara? Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Que não sei o quê, sabe? Tipo, de ter esse tipo de relação dentro do mercado editorial com uma editora bacana, como a Autêntica, como o Gutenberg. Então, para mim, foi uma realização que eu não, no passado, eu não achava que seria possível. Que estamos aí, muito feliz, muito, muito, muito feliz. Obrigada por essa pergunta, Baleatriz, inclusive, né? A Baleatriz e a Danuzinha estão fazendo perguntas muito bacanas aqui pra gente. Inclusive, tem outra, Érica. Vamos lá. Manda. Você perguntou: se você pudesse falar direto com a autora que está escrevendo a atual fanfic da sua vida, o que você pediria para ela incluir no seu enredo? Se a minha vida agora fosse uma fanfic e tivesse... Calma aí, eu tivesse uma autora que está escrevendo essa fanfic, né? O que eu ia pedir para ela incluir no meu enredo? Difícil, menina. Minha vida já parece uma fanfic. Eu acho, às vezes, que minha vida parece uma fanfic. E então, não sei, acho que eu pediria para ela incluir um psicólogo para ter um acompanhamento com eu do livro para aguentar a marimba. Acho que é isso. Eu não sei, eu queria que ela incluísse no meu enredo que eu conhecesse os artistas que eu gosto. Eu quero conhecer o Exo, o autor da minha fanfic. Pode ser, não pode? É uma fanfic, eu posso criar o que eu quiser dentro da história, não pode? Tá bom, queria então que a gente pudesse produzir um show do Exo, é isso. Inclui aí na minha história, por favor, tá? Inclui que eu vou... da minha vida. Inclui minha psicóloga, mas eu quero ser melhor amiga da Ciel. Boa. Gostei, muito bom. Obrigada pela pergunta, Danuzinha. Ficar imaginando agora uma fanfic da minha própria vida e o que poderia acontecer diante dela. Inclusive, né, a gente está escrevendo uns projetinhos futuro, uns vêm aí para o futuro, né? Eu não vou falar de vem aí no momento, não. Vamos falar. Não, gatilho! Eu não ia dar spoiler, fica tranquilo. Você vai falar que. Amiga, dá um spoiler, é o gatilho que é o problema. Eu só tô falando que eu tô incluindo bastante num projeto que eu tô fazendo de história, incluindo bastante das vivências que eu tive dentro desse universo do K-pop, trabalhando, produzindo shows e eventos e etc. Eu tô incluindo uma personagem que tem um pouco desse... que é um pouco mais parecida comigo do que outros personagens que eu já escrevi, e que colocando bastante... E aí vira como se fosse uma grande fanfic mesmo, porque eu tô recriando essa personagem do jeito que eu quero, então ela literalmente tem contato com um grande artista da vida dela. Ainda não tive esse contato. Então, mas... eu tô colocando bastante do aprendizado que eu dentro dessa história. Então eu sinto como se eu estivesse escrevendo a minha própria fanfic de certa forma, assim, sabe? Tipo, eu só não escrevi meu nome lá, porque, né? Duas. Foi não isso também. Sou eu, mas assim, um personagem que eu inventei. Mas é um grande vem aí. Spoiler, amo, Danilo. Pois é, furo. Exatamente. Estamos aí para dar esse spoiler também, né? Desculpa, editora. Não falamos nada, não demos detalhes, certo? Então tá tudo bem, estamos bem por enquanto. Dessa vez foi você, eu tô tranquilo. Eu gosto de falar sobre essas coisas que a gente se diverte fazendo. Pô. Pergunta: o que vocês mais gostariam que as pessoas soubessem sobre K-pop hoje, que parece que elas não sabem? Se precisassem convencer alguém a ir conhecer o K-pop e a Hallyu no geral, como fariam isso e qual seria a principal fala de vocês? São duas perguntas em uma. Então, o que a gente gostaria que as pessoas soubessem sobre K-pop hoje que parece que elas não sabem? Que ele é muito mais do que uma indústria.
de que ele é formado Verdade. por seres humanos extremamente talentosos e que Que eu acho que o por fato de con- ser uma indústria também não estraga essa relação, né, de música. o que eu acho que é a percepção das pessoas que querem julgar porque ouviram tal coisa e, enfim, várias problemáticas. Mas a percepção delas à parte ainda tem o fator humano. Ah, mas é o capitalismo, é uma indústria como qualquer outra. Sim, mas os idols ainda são seres humanos, eles são muito talentosos, eles passam por um processo longo, doloroso, então sai alguma coisa disso. Então eu gosto sempre de. Eu gosto de humanizar processos, eu sou uma humanizadora de processos. Total, Então, é aquilo do tipo, é uma indústria como qualquer outra. Por que que existe essa separação das pessoas pensando ou falando do tipo, eu gosto de artistas de verdade e que não são produzidos por uma indústria, sendo que todos são, tá? Todo mundo que tá exato. né, dentro de uma indústria artística ou indústria musical e etc. Aquilo lá é uma indústria, eles precisam seguir certas coisas e regras, enfim, cada indústria, obviamente, cada lugar vai ter suas regras diferentes, mas ainda assim, uma indústria. E por que a gente sabe por quê, né? Que as pessoas diminuem, na verdade, os artistas de K-pop. Então, eu acho que é mais que uma crítica aí de que não é exatamente sobre música, né? Essa Exato. crítica que fazem. E sobre falar para convencer, eu não sou muito de convencer, apesar de eu ser de panfletar. Mas o que eu falo é que, tipo, você não gostou de K-pop, você ouviu errado, ouve de novo. O que eu quero dizer com isso tem K-pop para tudo quanto é gosto. Então, talvez você ouviu alguma coisa que não é pro seu rolê. Se você não gosta de coisa fofinha e você vai ouvir um grupo fofinho, você, pessoa que não conhece K-pop, você pode generalizar como se o gênero inteiro fosse daquele jeito e não é. Ele é muito modular, ele é muito adaptável, ele segue tendências, ele absorve culturas, ele segue momentos do mundo. Então, dependendo da época, do grupo, do tipo, muda completamente. Então, para mim é sempre não gostou, vai ouvir de novo, ouviu errado. Tem que brifar direito, sabe? Eu gosto mais de hip hop. Então tá bom, vou te mostrar uma lista de grupos com pegada mais hip hop. Esse Eu negócio de gosto rock. mais. Tem rock para você, Tem, né? sabe? Então é só uma Gosto de questão de coreografia, adaptar. tem. Eu gosto mais de música, tem. Eu gosto de acústico, tem também. Então, assim, tem para tudo, tem para todo mundo. Isso é uma grande realidade, assim. Eu não sei a galera que está assistindo a gente, o que é que vocês gostam mais do K-pop, mas a gente foi atraído por algo ali dentro, entende? E foi no momento que a gente precisava. É outra coisa que a gente sempre fala também, sabe? Do tipo de como foi importante pra gente, não só a Hallyu no geral, K-pop mesmo como música, como comunidade, como, enfim, trabalho que a gente acabou, né, fazendo de tudo para incluir o nosso trabalho aí, de como foi importante pra gente, que pode ser importante, pode ajudar você também de alguma forma, sabe? Então, assim, é só encontrar, porque a arte ajuda, a arte salva a gente, enfim, a gente trabalha com arte em outras formas também, inclusive, como a gente está falando aqui, da forma literária, e a gente entende como que a arte, num geral, salva vidas, sabe? E não importa a forma como isso é feito, sabe? A gente tem sempre uma discussão dentro da literatura atual, e inclusive da literatura nacional, sobre o que é dizer que um livro é ruim, por exemplo, né? O que é dizer que uma arte é ruim? Ela é ruim para quem? Né? Enquanto você está dizendo aí que essa música é ruim, esse grupo é ruim, esse livro é ruim, para outra pessoa pode estar salvando a vida dessa pessoa, pode estar ajudando essa pessoa de uma forma inimaginável, né? Ajudando uma outra pessoa. Então, que tem para todo mundo, como a Erika falou, e que pode ajudar, sim, muita gente, e que pode te ajudar também. Uau, Erika, a gente nem percebeu, a gente falou pra caramba, já são quase 8 horas. Então, a gente está aqui falando pra caramba, cara. Eu nem imaginei, porque eu fiquei pensando, a gente vai responder umas perguntas, depois a gente... Assim, a gente respondeu 4 perguntas da galera que mandou pela internet, que mandou pelo Instagram. A gente respondeu as perguntas da galera daqui e já estamos aí no nosso limite de tempo, assim. Tem alguma outra coisa que você queira comentar, que você acha que é importante a gente falar
tendo esse espaço aqui da Flipocinhos para falar também. Você acha que a gente não falou? Porque né, a gente fala pra caramba. Não, amiga, a gente fala bastante. Inclusive, se vocês quiserem conhecer mais sobre K-pop, sobre a K-pop na literatura, se quiser continuar conversando esse papo com a gente aí pela internet, tem as nossas redes sociais, é só procurar pelos nossos nomes, estão escritos aqui. A gente está sempre aberta a conversar com a galera pelas redes sociais, obviamente com respeito, né? Enfim, quando a gente consegue fazer isso. Sem deboche. Sim, se também. Vem com deboche. Então, a gente gosta de conversar no geral, tá? Então, se quiserem continuar esse papo, mandando outras perguntas pra gente em lives que a gente for fazer, nos nossos Instagrams, por exemplo, pra gente poder responder quando a gente abre o Q&A lá. Então, estamos sempre aí dispostos. Se você está lançando um livro, por exemplo, e você quer entender alguma outra coisa sobre como trabalhar com K-pop dentro dos livros e sobre toda essa questão de responsabilidade que a gente fala, vai ser um prazer enorme a gente poder conversar um pouquinho com você sobre isso. Então, eu acho que é mais importante vocês, como novos autores, ou como autores que já estão no mercado, que querem conhecer sobre, né, querem falar sobre algo que vocês não dominam tanto, conversar com pessoas que já, né, tiveram essa experiência, ou com pessoas que vivenciam isso, enfim. Então, estamos abertos aí para conversar, né? Obviamente, se vocês quiserem. Danuzinha mandou um fechamento aqui, ó, no chat, falou o seguinte: só queria dizer o quanto é incrível como a qualidade do trabalho de vocês e as grandes profissionais que são fazem com que vocês consigam entregar tudo, seja em livros, lives, podcasts, entrevistas, consultorias. Obrigada por serem incríveis. Oh, meu Deus, eu fico emocionada. Eu prometo que a gente não pagou a Danuzinha para escrever essas coisas na live. Eu prometo. E queria agradecer, obviamente, a Flipossos, né, pelo convite, por receber a gente aqui, agradecer o Grupo Autêntica Gutenberg, nossa casa, a casa dos 2 livros K-pop que a gente tem publicados aqui. Queria agradecer todo mundo que acompanha nosso trabalho, que estava aí comentando com a gente em tempo real, quem mandou perguntas nos nossos Instagrams e tudo mais. O que a gente não conseguiu responder aqui, a gente se compromete em responder lá, tá bom? E muito obrigada pela oportunidade da gente poder falar do nosso trabalho, poder falar de K-pop, e a gente espera ver vocês outras vezes, muitas e muitas outras vezes. A gente sabe que é um papo, que é um assunto novo, já sabe que a Elaine apareceu aqui, já estamos liberando a Elaine, a gente sabe que é um papo novo, é um papo recente, né? Um papo que ainda não está tão aprofundado dentro da literatura nacional, da gente falar sobre isso, de dar espaço, né, a esse assunto. Então a gente agradece muito o espaço para poder falar sobre isso, que é realmente muito importante para que a gente possa ter cada vez mais espaços para falar sobre a Hallyu, sobre a responsabilidade de se falar sobre uma cultura diferente nos nossos livros, e para que isso tenha cada vez mais impacto aí na literatura nacional, da gente poder abrir a cabeça e poder falar com mais diversidade, sobre outras pessoas, sobre outras culturas, sobre outras experiências, vivências e outros universos também. Estamos muito gratos ao espaço. Valeu, galera do Propósito, quem está assistindo. Gente, muitíssimo obrigada. Foi assim um bate-papo incrível. Babi, Érica, foi um prazer recebê-las aqui no Flipossinhos. Tá? Nos encontraremos em breve, quem sabe no próximo Flipossos 2021. Né? Uma boa noite para vocês. Muitíssimo obrigada. Fiquem bem. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho. Annyeong. Boa noite. Encerramos agora as atividades do Flipossinhos, agradecendo aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do SESC em Minas Gerais e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG, Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos ainda as editoras, escritores independentes, palestrantes e expositores. Aproveito para convidar a todos para que prestigiem a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com descontos especiais para todos os participantes. Flipossos Virtual 2020 é uma organização da GSC Eventos e NUB Aprendizado Sem Barreiras. Boa noite a todos. Voltaremos com as nossas atividades amanhã, a partir das 10 horas.